Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Estamos aqui para mais uma aula de redação e na aula de hoje nós iremos falar a respeito do tema da última avaliação, já que a nossa intenção não é simplesmente dar uma nota para vocês, e sim ensiná-los a desenvolver um texto dissertativo, argumentativo, coerente, coeso e bem estratégico, de maneira a levar o seu posicionamento para o leitor, e alcançar aquela nota alta. Então, na aula de hoje, nós iremos fazer uma análise desse tema e uma análise também de uma redação, com base no tema da última avaliação. Então, vamos lá. Então, nós temos aqui a disseminação da Covid-19 e a responsabilidade social. De início, nós percebemos que nós temos um tema com duas partes, dois assuntos que nós iremos tratar. Lembra que eu falei para vocês que a redação do Enem, ela se dá dessa forma? Sempre que nós vamos acompanhar ali dois assuntos, que se relacionarão em determinado tema, pois é justamente isso que eu trouxe para vocês. A proposta que eu trouxe para vocês fala sobre a disseminação da Covid-19 e também da responsabilidade social. Ou seja, o que nós vamos observar? Nós vamos observar que nós não vamos falar somente a respeito da disseminação da Covid, ou seja, da forma como essa pandemia se prolifera, Mas nós falaremos também a respeito da responsabilidade social, Qual é o posicionamento da sociedade em relação a essa responsabilidade, de se manter isolado, a responsabilidade de se manter sempre obedecendo os decretos e assim por diante. Então, nós observamos um tema, mas com dois assuntos, para que o candidato consiga relacionar esses dois assuntos. Se eu falo somente de disseminação da Covid-19 ou somente da responsabilidade social, eu estou deixando meu texto tangente, ou seja, é aquele texto que só alcança parte do tema, deixando ali a outra parte de lado. Então, para iniciar, nós vamos analisar a introdução. O filme A Gripe, de 2013, narra o drama de uma população à beira de um colapso por causa de um surto gripal na Coreia do Sul. De maneira semelhante, na atualidade, é possível perceber que a Covid-19 passa por um terrível processo de disseminação, a qual é corroborada por alguns fatores, como a persistência de festas clandestinas. Aqui foi um erro de digitação, esse S aqui não existe, ignorem. Como a persistência de festas clandestinas e pela falta de sensibilidade do grupo fora de risco, o que mostra uma irresponsabilidade social. Primeiro, desde já nós observamos aqui que nós contextualizamos o tema, em seguida nós apresentamos duas teses, que funcionarão ali como argumento durante todo o meu texto. Para a contextualização do tema, eu trouxe aqui o filme A Gripe, que foi lançado em 2013 e conta justamente a respeito de uma epidemia de gripe, o que assola a sociedade coreana, Então eu trouxe uma estratégia que eu até falei para vocês, que é bastante usada, que é a relação entre a ficção e a realidade. Muita gente cita a ficção, aí usa aquele conectivo fora da ficção, de maneira semelhante. Eu usei aqui o de maneira semelhante para fazer essa relação entre aquilo que acontece no campo da arte, do filme A Gripe, com aquilo que acontece na realidade. Então, nós temos essa contextualização do tema por meio dessa análise entre a ficção e a realidade, seguida das duas teses, que essas teses servem primeiro para organizar o meu texto. Por quê? Porque quando eu cito duas teses na introdução, eu deixo claro para o meu corretor, que eu vou falar no desenvolvimento 1 a respeito da tese 1 e no desenvolvimento 2 a respeito da minha tese 2. Então, as teses servem também para deixar o meu texto ali organizado. Além disso, essas teses elas serão importantes para que o corretor entenda o meu posicionamento, porque as teses irá levar ali a informação do que será defendido no decorrer do texto.
Se eu levo duas teses que serão as causas pelas quais determinada problemática acontece, eu deixo isso claro. Nesse caso aqui nós temos a persistência de festas clandestinas e a falta de sensibilidade do grupo fora de risco. Então eu deixo claro para o meu analista de que primeiro eu vou falar sobre a persistência dessas festas clandestinas, né? A minha tese 1, e portanto ela será desenvolvida no desenvolvimento 1, e também temos a questão aqui da falta de sensibilidade do grupo fora de risco, que é a minha tese 2, e consequentemente eu analisarei essa tese lá no meu desenvolvimento 2. Vou mostrar como foi que eu trouxe isso para vocês. O que mostra uma irresponsabilidade social. Outra coisa que nós podemos observar aqui nessa introdução é que nós temos também as palavras-chave apresentadas aqui. Ó. Perceba que eu trouxe a Covid-19, eu citei a disseminação dessa Covid-19, assim também como eu citei a questão da responsabilidade social, que no caso eu trouxe a irresponsabilidade social, ou seja, a falta de responsabilidade da própria sociedade. Além disso, percebam também a importância dos elementos coesivos que eu trouxe aqui, né? De maneira semelhante, o que mostra. Então nós percebemos também a presença de elementos coesivos que deixaram as ideias ali mais claras para o meu leitor. Vamos para o desenvolvimento 1. Então nós falamos da introdução com a contextualização do tema e as apresentações das teses. Agora nós estamos falando a respeito do desenvolvimento 1. Dessa forma, elemento coesivo, articulando ali o finalzinho da minha introdução com o início no meu desenvolvimento. Dessa forma, o problema pode ser analisado com base na existência de festas clandestinas. Nesse sentido, convém citar o site de notícias da Globo, o G1, o qual publicou uma nota informando que aproximadamente 150 jovens foram detidos pela polícia em um evento fora da lei, na zona leste de São Paulo. Tal fato mostra que parte da população brasileira não respeita a necessidade de manter-se isolado, contribuindo para a propagação do tão temido vírus. Então, o que nós acompanhamos aqui nesse desenvolvimento 1? A explicação da tese 1, já que eu citei a questão da existência das festas clandestinas, eu trouxe isso de um modo articulado e de um modo aqui relacionado com um repertório sociocultural, que é aquele repertório do campo das artes, ou uma alusão histórica, ou ali um dado estatístico. Enfim, nós temos várias formas de fundamentar a nossa opinião. A minha opinião é que existem sim festas clandestinas e que essas festas clandestinas ela mostra ali uma irresponsabilidade da sociedade e também elas afetam na disseminação da Covid-19. Eu não só falo isso, não só trago essa opinião, mas eu fundamento essa opinião por meio de dados. Eu cito a fonte, né, uma fonte confiável, que é o G1, site de notícias da Globo. Eu cito o que esse site diz, né? O qual publicou uma nota informando que 150 jovens aproximadamente foram detidos por causa de uma festa clandestina, né? Então percebam que a notícia tem a ver com o meu tema. Então eu tenho aqui um repertório sociocultural pertinente ao tema. Depois que eu cito a fonte e cito também o dado que a fonte fala, né? O resultado ou a pesquisa que a fonte traz, eu também analiso isso em relação ao meu tema. Ó. Tal fato, inclusive até um conectivo também, ó. Tal fato nos mostra que parte da população brasileira não respeita a necessidade de manter-se isolado, contribuindo para a propagação do tão temido vírus. Então eu trouxe o repertório sociocultural, eu analisei esse repertório sociocultural com uso produtivo, né? Citei fonte, citei o dado e fiz aqui a relação com o que eu vinha defendendo. Perceba que eu trago dessa forma ou nesse sentido, tal fato, que funcionam como conectivos, deixando aqui o meu desenvolvimento 1 bem mais claro.
Pronto, então nós falamos aqui sobre a introdução e sobre o desenvolvimento 1. No próximo vídeo, porque esse vídeo já está ficando um pouquinho grande, nós vamos falar a respeito do desenvolvimento 2 e da conclusão. Até daqui a pouco.